Agora que encerramos o assunto de exceptions, podemos seguir com a próxima etapa aqui do Kotlin, que eu acredito ser um ponto no qual a gente vai ver as novidades que o Kotlin tem para trazer para a gente e é onde eu acredito que o brilho do Kotlin começa a ser cada vez mais forte em relação ao Java. Mesmo agora no Java, tendo a versão 21, eu acho que é a release que saiu bem recente, no momento que eu gravei aqui o vídeo, né? Só que a gente vai ver que esse recurso que é conhecido como NuSafety, ele traz algumas coisas que são bem interessantes, que eu acredito que seria muito legal se tivesse no Java. Obviamente o Java vai ter algumas coisas legais, como é o caso do Optional, só que eu acredito que você vai perceber que o NuSafety ele é totalmente diferente, ele traz uma simplificação em relação à questão de lidar com referências nulas. E para isso, né, para a gente ter mais informações, obviamente, eu recomendo sempre que você venha na documentação, sendo mais específico na página de NuSafety, que aqui vai ter todas as informações que você precisa em relação a essa técnica, como que o Kotlin lida com essas referências nulas. E um ponto que eu posso deixar bem claro é que o NuSafety ele vem com a característica de que o nosso código que escrevemos em Kotlin, ele vai ser um código seguro a referências nulas. Isso considerando, né, os códigos do nosso dia a dia, alguma coisa que a gente escreve que esqueceu de colocar alguma inicialização, instância, etc. O Kotlin ele vai ser meio que uma ferramenta que vai nos alertar antes de ter o problema e que fica bem claro para ele que aquilo é um problema, tá bom? E você vai perceber isso. E o que a gente pode entender logo de cara, né, é que ser NuSafety não necessariamente significa que a gente não vai tomar no pointer exception. Então isso é um ponto muito importante agora que você está aprendendo sobre isso. Vão existir sim situações que você pode tomar no pointer exception e eu acho que é legal mostrar isso até na própria documentação que traz alguns casos, como por exemplo, você vai chamar o throw no pointer exception, você tomou no pointer exception, não tem o que fazer, você forçou aquilo, né? Ou então se você utiliza algum operador com essa exclamação, que a gente vai ver mais para frente, você pode tomar no pointer exception. Vão existir situações em que o dado tem inconsistência durante a sua inicialização, até mostra aqui alguns exemplos. Vai ter questões de interoperabilidade com Java, é sempre bom e importante lembrar que o Kotlin ele tem sim essa relação de usar código Java dentro do próprio código em Kotlin, e se esse código Java ele lançar alguma exception, não tem muito o que fazer, né? No caso a exception de no pointer exception, né? Se ele tiver alguma referência nula, o Kotlin não tem como adivinhar também, né? Então são esses detalhes aí que você vai perceber que acontece no seu dia a dia. Aí só para poder finalizar essa parte de quais são as situações, para a gente seguir para o próximo passo, vão ter também outras situações, como por exemplo, a gente quer fazer algum tipo de parsing de informações, a gente quer pegar um JSON que vem de uma API e transformar no objeto, pode ser que não tenha o campo que a gente espera, e aí? Vai ser no pointer exception, certo? Então veja que vão ter sim detalhes nos quais a gente precisa se atentar. E agora a gente vai entender aí como que funciona essa parte de referências nulas e assim por diante. E a primeira coisa que eu posso deixar bem claro é que a gente vai ter os tipos que são nullables. Isso daqui vai ser fundamental para a gente iniciar essa parte de NuSafety. Então eu vou entrar no código já para ser bem mais prático, para a gente ver mais ou menos como que funciona. Então até o momento que a gente aprendeu aqui no Kotlin, a gente escreve uma variável com val, coloca ali o nome, então colocar name aleatório mesmo. A gente coloca, por exemplo, Alex e temos ali uma variável que é do tipo string. Vou até deixar explícito para que a gente veja isso. Se a gente tentar pensar sobre as referências nulas, não seria um problema, por exemplo, a gente colocar essa string como um null, certo? Isso não deveria ser um problema, só que no Kotlin é, tá? Por que que é? Porque no Kotlin, como a gente pode até mesmo ver, vão existir os tipos que podem ser nulos e os tipos que não podem ser nulos, que é o non-nullable types. Todos os tipos que a gente usou até então são tipos que não podem ser nulo, que são de fato string, int, as nossas próprios objetos e assim por diante. A gente não pode colocar valores nulos para ele. E é aí que o NuSafety começa a entrar em ação, porque se ele vê que uma variável não pode ser nula, ele não vai deixar que esse valor ele entre como uma atribuição, tá bom? Até mesmo na mensagem vai indicar, olha, você não pode ser nulo porque o string ele é um non-null, tá bom? Basicamente é isso. E aí, nesse caso, o que a gente faz? Vamos, então, tentar entender que esse name, para esse momento, a gente não tem o nome, a gente quer colocar depois o que a gente faz, né? Para esses casos em que você quer colocar o valor nulo, ele é interessante para você, você simplesmente vai fazer com que o tipo ele se torne um tipo que pode ser nulo, um nullable. E para isso a gente coloca aqui a interrogação, é basicamente isso. É só você ter essa interrogação
que indica dentro do seu código Kotlin que você está lidando com uma referência que pode ser nula. E é dessa maneira, com esse mecanismo, que o Kotlin começa a proteger a gente em relação a referências nulas. Aí como é que fica essa proteção, né? Basicamente vai ser da seguinte maneira: dado que agora esse name ele é nullable, se a gente tentar usar, por exemplo, o length para ver a quantidade de caracteres, veja que o Kotlin ele vai alarmar e vai falar o seguinte: olha, você só pode fazer apenas o safe, que seria um operador, ou esse no-null-asserted, para você conseguir chamar algum tipo que vem ali do seu string, tudo bem? O string nullable, vamos chamar dessa forma. Então, cada vez que você estiver lidando com tipos que são nullables, você vai ter esse tipo de característica. É literalmente um código que não compila, tudo bem? Se a gente tentar executar, a gente vai ver que esse código ele simplesmente não compila, e aí na hora da execução ele vai ter problema, né? Ou melhor, no momento de compilar. Então, essa é uma característica muito legal no Kotlin, a gente ter esse tipo de possibilidade de nem compilar o código caso ele tenha um risco que é muito evidente de no pointer exception, tá bom? E agora que a gente soube disso, né? Agora que a gente entendeu, o que a gente pode fazer então para fazer essa chamada? Uma das coisas que são, vamos dizer assim, mais simples e que poderia parecer universal seria utilizar condicionais, certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar um if e colocar name é diferente de nulo. É uma possibilidade que a gente quer fazer. Quando a gente faz esse código, todo mundo dentro desse contexto que a gente tem aqui do if vai conseguir utilizar essa variável sem ter esse problema, tudo bem? Por quê? Porque o Kotlin ele também vai ter alguns mecanismos que eles chamam de smart casting e assim por diante, né? Que é de fato uma maneira inteligente para poder converter as coisas, vamos dizer assim, né? Então esse name, dentro desse contexto ali específico, mesmo que ele seja nullable por fora, ele sabe que esse nullable já, ele não é nulo de verdade, ele tem um valor ali que a gente pode trabalhar em cima dele, tá bom? Então por isso que ele deixa o código compilar. Se você quiser testar, né, para poder executar, você vai perceber que ele vai executar esse código aqui sem nenhum problema, né? Deixa eu executar aqui, você vai perceber que mesmo sendo um nullable, ele vai rodar aqui pra gente, tá bom? Aí é claro, ele não imprimiu nada porque era nulo, mas se agora a gente coloca, no caso, o valor de Alex, a gente vai perceber que ele vai conseguir executar, vai fazer a operação sendo length 4. Aí o ponto que você pode pensar é o seguinte: ah, mas e se eu coloquei string e tentar usar fora desse if aqui, né? O que a gente faz? Ele ainda não vai deixar, tá bom? Então, mesmo que o valor explicitamente é string, ele vai falar o seguinte: olha, você está lidando com nullable. Está lidando com nullable, você não pode fazer nenhuma chamada desde que você garanta ou então assuma os seus riscos. É isso que ele está indicando para a gente. Então, esse é o princípio que você precisa entender. O próximo ponto é que vão existir alternativas para você poder fazer essa execução. Então, uma delas está muito relacionada à mensagem que ele passou, que é a partir do safe ou no-null-asserted. Então, o que seria o safe, né? Vamos executar aqui, ó. Eu quero até colocar tudo aqui para você dentro de um println para a gente sempre fazer esses testes. Então, esse safe nada mais é do que essa interrogação, e quando ela chega nessa execução, o que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte: olha, se essa referência que está me chamando, ela não for nula, você vai executar essa operação à direita. É basicamente isso. Se ela for nula, eu simplesmente devolvo o nulo, ponto, e acabou. É simples assim, tá bom? Então, se a gente perceber aqui a execução, a gente vai ver que vai funcionar, não vai ter nenhum problema e foi numa boa, tá? Se for nulo, olha só o que vai acontecer. Vamos ver aqui, ó. Vamos deixar o valor nulo, vamos executar. A gente vai perceber que é nulo, ponto, e acabou. Veja que executou também tranquilamente. Por quê? Porque se a referência for nula, ele simplesmente devolve o nulo e já era. Agora tem outro carinha, que esse outro carinha é chamado aí do nosso no-null-asserted, né? Então a gente está falando o seguinte: olha, nesse código eu tenho certeza que o name ele não é nulo. É basicamente o que está acontecendo aqui, né? E olha só o que vai acontecer. Vamos executar e temos ali o nosso famoso no pointer exception. Então, usar esse operador, se você vê um código com esse operador, já ligue o sinal de alerta, já fala para as pessoas que estão trabalhando naquele código se realmente esse operador está fazendo sentido. Na maioria das vezes não vai fazer, mas sim podem ter contextos específicos de frameworks
de ciclos de vida, etc., que você pode usar esse operador, porque aquele ciclo de vida ele exige que seja dessa forma, para ser mais otimizado, etc, etc, tá bom? Mas assim, são muito excepcionais os casos. Na maioria das vezes, você não deve usar esse operador. Se ele existir, significa que tem sim um problema ali no seu código, um risco muito grande de você ter problemas desnecessários. Basicamente é isso, tá bom? E agora que a gente trouxe aí esses pontos, né, óbvio, se fosse um valor de string, a gente não teria esse problema, né? A gente teria ali a execução numa boa, porque também é um operador ali que ele funciona simples como se fosse ali o safe call, mas tem essa característica, tem esse risco, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Um outro ponto interessante em relação no safety é o seguinte: no momento em que a gente tenta fazer ali o if, olha só que interessante, né? A gente colocou o if, colocamos ali o name, diferente de nulo, etc. Só que perceba que ele deu uma dica ali pra gente, certo? A gente coloca aqui o length, ele deu uma dica pra gente fazer alguma coisa diferente. Se eu não me engano, deixa eu ver qual que era a dica. Ele tinha passado alguma dica que ele mostrava aqui pra gente. Deixa eu ver se ele consegue converter. Eu acho que ele só ia converter para o when. Eu tenho uma outra conversão que eu queria mostrar para você, eu pensei que ele ia mostrar, mas tudo bem. No when ele fez dessa forma, não seria diferente do if. Então qual que seria a maneira diferente que a gente tem de fazer aí essas chamadas, né? Para isso a gente tem algumas combinações dentro aqui do Kotlin, que a gente chama de função de escopo. Eu não sei se eu já mostrei isso anteriormente para você, mas a gente tem aqui dentro do Kotlin. Função de escopo nada mais é do que funções que você pode chamar de qualquer objeto, que ela vai envolver aquele objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função de escopo chamada de let. Nessa let, basicamente, ela está pegando essa string que pode ser nula e envolvendo dentro desse contexto em específico. Basicamente é isso. Aí o retorno dela é a última linha, então se a gente coloca um número, ela vai retornar um número. Então, por exemplo, val number, a gente vai perceber que é um int e ela funciona dessa forma. Só que se a gente usa a função de escopo dessa maneira aqui, a gente não vê tanto benefício, a verdade é essa, né? A gente não vê nada assim que fala, nossa, o que aconteceu aqui de interessante? Só que quando a gente começa a combinar esses operadores, como é o caso do safe, olha só que legal, tá bom? Antes de combinar, eu quero mostrar para você que isso ainda tem um problema que a gente está vendo ali do nosso nullable, mas se a gente coloca o safe, olha só que interessante, deixa eu colocar aqui, safe, beleza? Ele colocou e ele nesse momento ele não compilou o código. Por quê? Porque o safe, novamente, se é nulo, ele simplesmente vai devolver ali um nulo, certo? Se caso a gente tenha um name como nulo. Então a gente não pode mais trabalhar com valores ali que não podem ser nulos, eles têm que ser nullables, tá bom? Então lembre-se disso. Se você trabalhou com safe, lembra, se ele não conseguir certificar que isso aqui ele não é nulo, o retorno padrão é nulo, tá bom? Então por isso tem que ser sempre nullable. Beleza, continuando aqui, veja que quando a gente usou o safe, olha só o que aconteceu, a chamada com name ela já funcionou. Então a função de escopo ela também vai dar esse tipo de poder pra gente, de envolver o objeto em combinação com o safe. E aí com o safe a gente vai conseguir aí trabalhar tranquilamente, até mesmo fazer códigos mais condicionais, tudo bem? É dessa maneira que a gente pode fazer. E aí um ponto que é legal é que também nessa função de escopo, necessariamente não precisamos trabalhar com o nome da variável que temos anteriormente. Ele envolve esse objeto em uma expressão lambda, e essa expressão lambda, ela tem ali um parâmetro que a gente pode dar um nome para ela. Inclusive, né, se a gente colocasse, por exemplo, só um nulo, ou então o nome de uma outra variável, vou chamar aqui, ó, nullable name. Nullable name. Olha só que interessante, ele colocou o name e dentro do escopo que a gente tem do let, a gente está trabalhando com o name como se ele não fosse um nullable, tudo bem? Então, esse tipo de código é um código que acontece com muita frequência no Kotlin, mas muita frequência, tá bom? Aí um outro detalhe que dá para fazer também em relação a essa parte no safety é um outro operador que a gente chama de else operator, que ele seria como se fosse ali um... Como é que é mesmo que chama quando você tem aquela operação que é apenas uma única linha? Eu acho que é operador ternário, né? Então ele é como se fosse um operador ternário dos nullables, vamos dizer assim. Veja que a princípio com o let a gente só conseguiu devolver nullable, mas se a gente colocar esse operador, que é o else operator, porque tem esse cabelinho e os dois olhinhos, significa o seguinte, que se toda essa operação que a gente está fazendo à esquerda for nula, a gente pode devolver um valor padrão, por exemplo, o 0. Aí a partir desse momento a gente não tem mais que lidar
com operadores, ou melhor, com tipos nullable. Então o else ele vem com essa característica. Até para você ver e simplificar o código, você poderia fazer da seguinte maneira. Você poderia falar que você vai ter o name, dado o nullable, caso ele não for nulo. Se ele for nulo, você fala que vai ser um nome vazio. E aí dessa forma, a string ela não é nullable. Então veja que o else ele serve para esse tipo de característica, tá bom? Então essas são meio que as principais técnicas que a gente tem para trabalhar aí com referências nulas dentro do Kotlin. E aí se você perceber, dentro do próprio Kotlin vai ter muitas APIs que vai te devolver um nullable. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma leitura do teclado, a gente vai ter o readline. Esse readline ele tem até uma opção aqui diferente, né? Ele está falando read in or null, então ele já vai devolver ali com nullable. E se a gente ver, ele é uma string que pode ser nula. Por quê? Porque o usuário pode não digitar e assim por diante, tudo bem? Então eu vou até fazer um teste para você ver isso daqui. Então input, e vamos imprimir aqui o input para a gente ver. Entrada do usuário foi. Aí a gente vai lá e coloca o input, beleza? Vou executar só para você ver. E aí você vai perceber que a gente pode digitar. Eu vou colocar Alex Felipe. Ele até coloca um highlight diferente, né? Olha só. Entrada do usuário foi Alex Felipe. E aí ele imprimiu, porque no caso o println ele aceita nullables, tá bom? Isso aqui não é um problema. Mas se você tivesse que trabalhar, né? Falar o seguinte, olha, esse input ele precisa ser uppercase, né? Ele precisa ser em maiúsculo. Olha só, ele já teria que falar o seguinte, olha, só se não for nulo. Aí a gente pode aplicar safe call. Aí a gente vai lá, executa novamente, coloca Alex Felipe e assim por diante. Aí uma outra coisa que eu acho que eu não passei, que pode ser interessante, é que a safe call, ela também pode ser executada como se fosse uma chain. Então, por exemplo, eu faço uma safe call por uppercase, mas uppercase precisa executar mais alguma coisa, né? Sei lá, pegar uma substring, alguma coisa qualquer, tá bom? Tipo substring de 1 a 4, né? Olha só, é só com a safe call que a gente vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a safe, ela só vai devolver nullables e ponto. Então se a gente tentar chamar de novo, ele vai falar, olha, essa string ela é nullable. Então para você chamar mais coisas dessa string, você precisa falar que ela ou é diferente de nulo, ou então aplicar uma safe call, ou então um null asserted. Então veja que são todos esses detalhes em conjunto que a gente pode trabalhar. Aí vai ter mais algumas coisinhas que eu acho que é legal de mostrar para você, que envolve, por exemplo, casting, né? Então, por exemplo, se às vezes você quer fazer um casting, você pode utilizar também operadores aqui do próprio nullSafety, que seria a safe call, que seria basicamente o seguinte, olha, se você não conseguir fazer casting, não lance exception, devolva como nulo, tá bom? É basicamente isso, então você não precisa estar lidando com try catch. E também, dentro das collections, você vai ter alguns operadores que eles trabalham aí para evitar com que você tenha que fazer as operações com nullables. Então você pode usar, por exemplo, filter not null, map not null e assim por diante. Então o Kotlin, ele vai ter muita ferramenta que você pode usar para você evitar aí essas referências nulas. E isso é fundamental que você aprenda, porque esse novamente, é um dos maiores brilhos que a gente tem em relação ao Kotlin, tudo bem? Isso considerando que você está vindo ali do Java, está aprendendo Kotlin e assim por diante, tá bom? Então, no vídeo de hoje, no conteúdo de hoje, era isso que eu queria mostrar para você. É muito importante você deixar o seu comentário para falar o que achou, tirar suas dúvidas. Fique à vontade, porque esse conteúdo, a ideia é justamente isso, tá bom? Um abraço, valeu, falou!